Oi, eu sou a Stephanie, bem-vindos ao meu canal. E aqui eu irei iniciar um novo quadro no meu canal, que é um quadro onde eu vou fazer diversos podcasts falando um pouco sobre true crime, ou seja, crimes reais. Eu vou explicar esses casos para vocês, todos eles em podcasts, e ao mesmo tempo eu vou tentar colocar umas imagens para vocês também quiserem assistir alguns vídeos, algumas imagens para acompanhar o caso. Mas eu já deixo bem claro que, como sempre, eu não irei colocar fotos que mostrem, por exemplo, sangue. Se tiver sangue, eu vou borrar. Eu não vou colocar fotos da cena do crime e nem dos corpos em respeito à vítima, aos familiares e a todas as pessoas envolvidas. Esse conteúdo é um conteúdo violento e que pode ser, sim, agressivo para algumas pessoas assistirem e sensível. Portanto, se você é uma pessoa sensível, é importante que você reconheça isso e saiba que você não deve assistir a esse conteúdo. Então, o caso que eu irei contar hoje é o caso Matsunaga, ou seja, é o caso da Ioki, onde a mulher Elise Matsunaga matou e esquartejou o seu marido. E eu também vou falar um pouquinho de uma novidade aí, porque a Elise está no momento se relacionando com uma pessoa dentro aí do presídio Tremembé, que é onde ela está no momento, e eu tenho aí algumas novidades em relação a esse casal, que é um casal, assim, deveras polêmico, para falar o mínimo. Marcos Kitano Matsunaga, ele já era casado no ano de 2004, quando ele conheceu durante um festival de vinhos a menina simples lá do interior do Paraná, que era a Elise Matsunaga. No caso, eu não consegui achar muitas informações concretas de qual era o sobrenome dela antes de ser Matsunaga. Portanto, eu vou chamar ela de Elise Matsunaga até mesmo antes dela estar casada oficialmente com o Marcos. Então, ela nasceu no interior do Paraná, mas ela se mudou para Curitiba depois de um tempo. E lá, ela resolveu fazer ali um curso para ser técnica de enfermagem, porém ela não gostou muito dessa profissão e ela não seguiu a profissão. Ela também é bacharel em Direito. Então, eles se conheceram neste festival de vinho porque ambos gostavam muito de vinho. E essa é uma parte muito importante que a gente precisa prestar atenção. Então, prestem atenção no fato que ambos eram grandes apreciadores do vinho. Então, nesse que eles estavam se conversando nesse festival de vinho, ele descobriu que ela era uma garota de programa. Então, eles começaram a se encontrar várias vezes. Mas depois de alguns meses, eles foram se aproximando cada vez mais e ele começou a realmente sustentar ela. Ele chegou até mesmo a comprar um apartamento. Ele dava uma mesada para ela, pagava roupas caras, pagava empregados. Ele estava realmente começando a sustentar ela para que ela ficasse somente com ele. Ele queria que ela tivesse ali uma exclusividade somente com ele, mas é bom lembrar que o Matsunaga ainda estava casado enquanto tudo isso estava acontecendo. Então, o Marcos, ele não era o dono da empresa Ioki, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas é como se ele fosse, já que a empresa era do pai dele e de um dos irmãos. Ele, na real, era diretor executivo. Então, por um bom tempo ele foi mantendo as coisas assim. Ele estava casado, mas sustentando a Elise à distância, como se ela fosse somente um casinho ali para ele. Ele estava casado, mas estava sustentando ela como amante mesmo à distância. Então, mas porém, depois de algum tempo nesse sistema bizarro de relacionamento, ele se separa da sua esposa e vai viver realmente com a Elise. Mas somente em 2009 eles oficializam essa relação aí com um casamento com direito a tudo o que se pode imaginar. Porque a vida deles não era nada simples. Eles moravam em um apartamento bem grande, era quase um quadriplex o apartamento deles e era em uma região nobre. Era um apartamento muito grande aqui, prestem atenção nessa parte novamente. Se vocês tivessem um cômodo focado em alguma coisa, fazendo alguma coisa, você não conseguiria ouvir com clareza caso estivesse acontecendo alguma outra coisa lá no outro extremo do apartamento, ou seja, era um apartamento muito grande. Então, assim que eles começam a viver juntos, a realmente oficializar a relação, a Elise acaba engravidando, mas era uma gravidez ali indesejada, nenhum dos dois queria filho no momento. Inclusive, ele chega a pedir desculpa para Elise, dizendo que ele realmente não queria filhos no momento, mas que nenhum dos dois se cuidou da forma como deveriam se cuidar. Portanto, eles tiveram a sua primeira e única filha. Mas agora falando um pouco aí sobre a situação financeira realmente dos Matsunaga seria: metade do valor do apartamento ficaria para a Elise. É como se fosse assim um seguro que ele queria dar para ela e que ela teria metade do valor do apartamento para ela. Eles eram também casados em comunhão de bens, ou seja, o apartamento que eles moravam já era assim dividido metade para ela naturalmente.
O Marcos, ele também tinha um valor de um seguro de vida de R$ 600.000, ou seja, um seguro de vida bem alto. E sem contar que a filha deles, a menina, ela seria a herdeira de praticamente tudo que era deles, se não de tudo. Afinal, ela foi a sua primeira e a sua única filha. E toda essa situação financeira ótima do Matsunaga vai pesar muito pra frente na hora do julgamento ali da Elise, porque tudo isso o júri vai parar, vai analisar e vai pensar: olha a situação financeira que ele tinha e você está querendo me dizer que você não estava interessada assim somente na parte financeira? Vai pesar muito mais para frente, mas a gente fala mais disso lá na parte que eu cito mais sobre o julgamento e como que ele funcionou realmente. Afinal, o julgamento dela foi um dos julgamentos mais longos da história. Ele durou ali aproximadamente 7 dias de julgamento, porque foi analisado muita coisa e principalmente essa parte financeira que foi batida ali na tecla diversas vezes e do crime que foi um crime extremamente brutal e violento, que eu também vou comentar um pouco mais para frente. Então eles estavam vivendo ali praticamente aquela vida de luxo maravilhosa, porque o Matsunaga pagava viagens caríssimas para Elise, pagava tudo que ela precisava, pagava tudo que a filha precisava. Eles viajavam, eles moravam nesse apartamento de luxo, que era um quadruplex, praticamente em uma região de luxo. Era assim uma vida ali que qualquer pessoa gostaria de se imaginar tendo. Mas quando a filha da Elise ali, a filha deles tem aproximadamente ali 1 ano de idade, ela começa a desconfiar que tem alguma coisa esquisita com o Matsunaga. E ela começa a analisar o fato de que ele quer continuar tendo a mesma vida que ele tinha antes. Ou seja, ela tem certeza que ele está traindo ela. Ou seja, ele não consegue permanecer casado e só ficar casado. Ele quer estar casado e ter uma amante. E a Elise não tolera isso de jeito nenhum. Ela não aceita que ele tenha uma amante no relacionamento deles. Então, ela contrata ali friamente, ela contrata como se fosse um detetive particular. Ele é um investigador particular. Então, ela pegou a menina dela, ela foi viajar para casa da mãe dela e deixou esse investigador aí fazer o trabalho dele, porque ela queria provas que o Matsunaga realmente estava traindo, porque ela tinha certeza, mas ela queria as provas visuais, vídeos, fotos, ela queria ter certeza daquilo que ela estava falando. Agora falando sobre o relacionamento deles mesmo, a gente não sabe ao certo como funcionava, porque, de acordo com a Elise, em diversos depoimentos que ela deu, o relacionamento deles era assim conturbado. Eles não tinham agressões, nenhum deles se agredia fisicamente, porém ela sofria diversas agressões verbais, de acordo com ela, pelo Matsunaga. Ele vivia acusando ela, humilhando ela, dizendo que, né, por conta das condições do qual ele encontrou ela, ou seja, ela dizia que ele vivia humilhando ela e trazendo de volta essa situação à tona, de como ele tirou ela da situação ruim do qual ela estava. Então, enquanto ela está no Paraná visitando a sua mãe, ela mantém contato direto com o investigador que ela mandou para investigar o Matsunaga. E o investigador deixa bem claro para ela: agora eu tenho imagens, eu tenho vídeos, eu tenho fotos, ele está sim te traindo. E é aí que ela tem a certeza que ela tanto queria, porque agora ela tem provas realmente da situação. Então vamos colocar aqui mais ou menos a diferença de tamanho entre a Elise e o Matsunaga. A Elise é uma mulher baixinha, até hoje em dia ela continua bem magra, ela não é forte, ela não é uma mulher musculosa. Já o Matsunaga era um homem sim muito forte, era um homem pesado, e ele é bom lembrar que ele era um homem treinado, porque ele era um grande amante de armas de fogo e de luta. Ou seja, ele gostava muito de lutar e de atirar. Tanto que ele tinha uma coleção de armas de fogo na casa dele, armas de fogo de todos os tipos. E é muito importante essa parte também das armas de fogo. Vocês estão vendo a cena do crime na cabeça de vocês? Porque com todos os detalhes que a gente está recebendo até agora, eu já estou praticamente construindo a cena do crime aqui na minha cabeça. O apartamento grande, aí os dois amando vinho, ele tendo uma coleção de armas na casa dele, sem perceber que tudo isso vai praticamente levar ao assassinato dele. Mas é bom a gente lembrar aí, a gente analisar que o Matsunaga, ele já estava fazendo com essa nova amante dele a mesma coisa que ele fez com a Elise na época, quando ela era amante dele. Ou seja, ele já havia colocado essa amante dele
em um apartamento de luxo, ele já tinha colocado ela ali em uma outra vida. Então, quando a Elise está voltando do Paraná de visitar a sua mãe, ela não havia ido sozinha, como eu já havia dito. Ela levou a bebê dela e ela levou também uma babá para ajudar a cuidar do bebê. E quem vai buscar ela no aeroporto? Ele mesmo. O Marcos, ele vai buscar ela no aeroporto e desde quando eles se veem no aeroporto até o carro, até chegar em casa, eles vêm o tempo inteiro discutindo um com o outro. E a babá consegue comprovar isso. Eles vêm brigando o tempo inteiro um com o outro, se ofendendo. E então, ok, eles chegam no apartamento, eles sobem o elevador, ela dispensa a babá e eles continuam se discutindo. A babá confirma, testemunhas confirmam que eles continuaram sim se discutindo. Porém, por algum motivo que a gente não consegue entender ao certo, eles pedem uma pizza. Não se sabe se talvez no meio da discussão eles se acalmaram ou então se só resolveram pedir uma pizza realmente porque não estavam a fim de cozinhar porque eles também estavam estressados e continuaram brigando mesmo com a pizza, mas as últimas imagens que a gente tem do Marcos vivo foi ele descendo para pegar a pizza. Existem imagens dele aí no elevador, ele descendo para buscar a pizza e depois ele voltando com a pizza, e são as últimas imagens que a gente tem dele. Por quê? Os entregadores não poderiam subir no prédio, entregadores não podem subir no prédio, por isso que ele teve que deixar, e é por isso que nós temos as últimas imagens dele com vida. Então, no dia 19 de maio de 2012, começa um plano cruel e bizarro da Elise Matsunaga ali em busca de vingança e com muita raiva. Então, ali, de acordo com a perícia ali, com estudos ali de balística, a Elise Matsunaga pegou o Marcos de surpresa quando ele estava chegando com a pizza nas mãos e ela acertou um tiro nele. Ela alega que eles estavam se discutindo, ele viu que ela estava armada e que ela atirou enquanto eles se discutiam ali numa briga bem calorosa, eles estavam se brigando, mas a perícia diz que isso não faz sentido por conta da posição da bala, ou seja, da posição ali da bala na cabeça dele, dá a entender que ele foi pego de surpresa, ele não estava esperando por aquilo ali, porque senão a bala estaria em uma posição diferente e em um local diferente. Mas, de acordo com a Elise, ele havia visto porque eles estavam se discutindo e ela pegou a arma para se defender. A arma o qual ela utilizou não era uma arma pessoal dele. De acordo com a perícia, era uma arma pessoal dela que ela havia recebido de presente do Marcos. Então agora a gente precisa analisar aqui como ela já havia dispensado a primeira babá que havia ido viajar para o Paraná com ela. A gente imagina, a gente pensa aí que ela já tinha alguma outra babá esperando por eles no apartamento, certo? Por quê? Porque a criança, né, o bebê, estava com uma babá no momento do tiro, no momento, né, no disparo e no momento que ela arrastou o corpo do Matsunaga para um outro cômodo. Ou seja, a criança estava com alguma outra babá, não era mesmo porque ela havia dispensado a outra porque ela tinha ido viajar junto. Muitas pessoas pensam que esse crime foi realizado ali somente por ela querer o dinheiro dele. Eu já discordo muito em relação a isso, porque ela já tinha o dinheiro dele. Eu imagino assim que esse crime ele foi uma mistura de muitas coisas e raiva, eu imagino que foi o que mais motivou esse crime, assim, todos os atos brutais que ela vai ter mais pra frente foram todos motivados por raiva. Ela estava com muita raiva por estar sendo traída e piorou ainda mais quando ela teve as provas, porque antes ela achava que era coisa da cabeça dela, ela achava que ela estava ficando neurótica com isso. Mas quando as provas foram apresentadas para ela e ela percebeu que ela iria sim ser trocada, eu imagino que foi uma mistura de medo de perder a vida boa que ela estava tendo no momento e de raiva, porque ela estava se sentindo sim trocada e humilhada, já que ela dizia que ele ofendia ela sim diversas vezes, citando a antiga condição dela. Então, assim, para muitas pessoas esse crime também seria um crime do qual ele não foi premeditado. Mas a gente precisa analisar o fato de que o Matsunaga ele foi esquartejado. E com o que ele foi esquartejado? Com uma serra elétrica. E assim, eu não tenho uma serra elétrica na minha casa. Eu não sei se todo mundo tem uma serra elétrica nas suas casas, mas a Elise não tinha. E um dia antes, ela comprou uma serra elétrica. Ela nunca tinha tido nenhum interesse em comprar uma serra elétrica, mas um dia antes de realizar, né,
o ato criminoso, ela comprou uma serra elétrica e a justificativa que ela deu para a polícia e para a babá, quando a babá viu que ela havia comprado uma serra elétrica, foi que ela comprou para abrir caixas de vinho, porque, como eu já havia dito lá no começo, essa parte do vinho é muito importante. Já que os dois eram grandes apreciadores do vinho, eles compravam vinhos em grandes caixas de madeira que vinham vários vinhos. E ela disse que, por serem caixas muito pesadas e muito difíceis de abrirem com uma faca, com um martelo, ela precisava de uma serra elétrica para fazer a abertura dessas caixas. Essa foi a justificativa que ela deu para a polícia e para a babá, para ela ter comprado uma serra elétrica coincidentemente um dia antes de realizar o crime. E é por isso que fica aí os grandes questionamentos, se foi um crime que realmente ela pensou somente na hora da raiva ali no momento que eles estavam em uma discussão, como ela alega, ou se realmente foi um crime premeditado desde o momento de que ela já começou a desconfiar que ele estava atraindo. Então a Elise arrasta o corpo do Marcos Matsumara para um outro cômodo e é lá onde ela começa todo esse procedimento aí tão gráfico, essa parte aqui é bem gráfica, bem cruel mesmo, que é a parte que ela começa ali realmente o desmembramento com a ferramenta do qual ela disse que era para abrir caixas de vinho. Bom, a última coisa que ela fez com a serra elétrica dela foi abrir caixas de vinho, porque ela separou o corpo do Marcos Matsunara em 6 partes. E existe uma coisa qual chocou muito o júri, chocou muito a defesa, tanto dela, porque é muito complicado de defender ela numa situação dessas, chocou, né, a defesa do Marcos, chocou ali todo mundo que estava no júri naquele momento, chocou a opinião popular, porque em todos os casos do qual se fala sobre desmembramento, sobre assassinatos, a primeira parte do qual é removida pelo assassino, pelo agressor, é sempre a cabeça. Porque o seu cérebro, ele naturalmente vai te incentivar a retirar a cabeça primeiro. Porque você não vai querer realizar todo aquele ato com a cabeça virada para você, porque é na cabeça que você associa aquilo a uma outra pessoa, que você associa a emoções, a momentos, a memórias. E no caso da Elise não foi assim. A última parte do corpo do Marcos que ela removeu foi a cabeça. E isso foi algo que complicou ela muito no júri. Porque a ideia que o júri teve foi que ela ficou o tempo inteiro durante as 6 partes dele que ela desmembrou olhando diretamente para ele, sem sentir nada, ou seja, dá para perceber que foi um crime motivado ali por raiva. Ela estava uma mulher muito raivosa quando estava fazendo isso e foi assim a parte mais complicada porque eu pelo menos nunca vi um caso ali de desmembramento do qual a cabeça foi a última a ser tirada. É sempre começa pela cabeça, braços e pernas, de cima para baixo. Ou, sei lá, cabeça, pernas e braços, mas nunca a cabeça é o último a ser retirado. Então isso foi uma coisa que dificultou muito na defesa dela, porque assim, se torna um crime aí duplamente mais cruel. E também uma outra informação que foi dada pelo legista quando ele estava, né, analisando, porque assim, quando o corpo foi encontrado mais para frente, eu vou dar mais detalhes em relação a isso. O legista, ele praticamente ele tentou contar a história utilizando as partes do corpo e depois de muito analisar, ele percebeu que no pulmão do Matsunara havia sangue e que ele não morreu ali pelo ferimento de bala na cabeça. Ele morreu asfixiado. Ou seja, tudo isso dá a entender, de acordo com o legista, que o Matsunara estava vivo enquanto a Elise estava o desmembrando. E isso aí é outra coisa que, assim, ó, foi o que dificultou 100% para ela ser defendida. Não havia como ela escapar de uma acusação de que o Marcos ainda estava vivo enquanto ela desmembrava ele. Ou seja, não se sabe se ele estava consciente, porque estar vivo é diferente de estar consciente. Porque ele havia recebido um tiro na cabeça. Ele provavelmente não estava entendendo e não estava sentindo dor porque ele provavelmente estava só vivo, porém inconsciente. Mas sabe-se que sim, ele estava vivo durante o desmembramento, mas fica aí esse questionamento se ele estava consciente ou não, se ele sentiu dor ou não, isso mas ali, né,
das perguntas que foi feito ao júri no julgamento da Elise. Então, assim, foi muito complicado essa declaração que o legista deu de que ele estava vivo sim durante o desmembramento, porque aí duplica ainda mais ali a crueldade do crime. Ou seja, ela não retirou a cabeça, ele ainda estava vivo, fica o questionamento se ele sentiu ou não o crime acontecendo. E tá aí um outro questionamento Elise percebeu que ele estava vivo? Porque mortos não respiram. A Elise não percebeu que ele estava respirando? Ele provavelmente não estava fazendo nenhum barulho, já que imagina-se que ele estava inconsciente, porém ele iria ver o peito dele levantando e ele se asfixiando com o próprio sangue, que foi a forma que ele morreu. Ela não viu isso? Ou ela viu e ainda assim resolveu continuar dessa mesma forma do desmembramento, realmente imaginando que ele estivesse vivo? Ou seja, essa foi a parte mais complicada do crime, que mais complicou a defesa dela no momento de explicar as atitudes dela. Porque antes eles ainda estavam tentando usar aquela versão que ela fez sem muita crueldade, ela fez ali no momento sem pensar muito bem, mas a partir do momento que ele estava vivo, a cabeça foi a última parte a ser retirada, fica cada vez mais difícil de justificar essa teoria de que ela fez aí apenas por ciúme. Mas então ali, enquanto ela tá naquele trabalho com o corpo ali, fazendo tudo o que ela está fazendo com o corpo, que a gente não precisa citar aqui de novo, a babá chama ela. Eu não sei ao certo por onde a babá chamou ela, se foi por telefone, se foi por interfone, se ela foi até o local. Eu imagino que a babá não foi até a sala onde a Elise estava, porque a Elise estava usando uma serra elétrica e a babá teria ouvido a serra elétrica. Mas a babá disse que não ouviu. A polícia também acredita nessa versão da babá, diz que a babá realmente não teria como ter ouvido. Então, eu imagino que ela tenha chamado ela por telefone. Ela chama a Elise e diz que, sua filha está com fome, sua filha precisa mamar. A Elise fala, tudo bem, tranquilo. A Elise para o que ela está fazendo com o corpo, vai se lavar, ela toma um banho, ela vai até a bebê dela, a filha dela, que é uma criança, ela dá de mamar para a bebê dela, faz carinho na bebê dela, brinca com a bebê dela, coloca a bebê para dormir e volta para continuar trabalhando mais um pouquinho no corpo. Dá mais ou menos ali uma meia hora aproximadamente, a babá chama a Elise novamente. Explica para ela que ela está com fome, que ela precisa comer também, se a Elise podia ir auxiliar ela nisso, a comer em algum lugar, a ficar olhando a menina enquanto ela come. A Elise diz que tudo bem de novo. A Elise não fala nada, vai tomar um banho, ela toma outro banho, vai em direção à babá, ela acompanha a babá enquanto a babá come. Depois, a babá volta a ficar com a menina e a Elise volta a continuar o seu desmembramento ali no corpo do Marcos. Mas assim, é muito bizarro para mim essa situação, porque eu não consigo imaginar você estar trabalhando, você está fazendo isso que ela está fazendo, né? Uma situação dessas, uma situação cruel, um crime desse, e você parar para alimentar a sua filha e para acompanhar a babá da sua filha enquanto ela está comendo, enquanto ela está jantando. Assim, eu realmente não consigo imaginar a quantidade de sangue frio que essa mulher teve para fazer o que ela teve, porque é uma situação muito complicada e é muito esquisita. Então, depois de um tempo, ela finalmente termina ali o que ela estava fazendo com o corpo e ela envolve esses pedaços desmembrados do corpo em sacos de lixo. Porém, é bom a gente deixar aqui bem claro que não são sacos de lixo comuns que eu e você usamos, aqueles sacos de lixo preto. Não. Eles usavam sacos de lixo importados, ou seja, uma coisa que não é todo mundo que tem. E ela usou esses para deixar ainda mais claro quem foi que fez, né? Porque é uma escolha bem assim estúpida para dizer assim o mínimo, ela escolher sacos de lixo que nem todo mundo tem. Mas enfim, eles eram sacos de lixo importados azuis com um tipo de fitinha vermelha para amarrar. Ela coloca aí esses 6 pedaços de corpos em 6 sacos de lixo diferentes, coloca todos eles lá dentro, coloca eles em malas, deixa no quarto, se lava, vai dormir, vai fazer suas outras coisas. Para no outro dia, às 11 horas da manhã, ela é vista, inclusive tem filmagens disso, ela é vista no elevador descendo com várias malas. Quantas malas? Pelo que eu me lembro, são aproximadamente 4, 5 malas, umas maiores do que as outras. Ela tá saindo aí com essas malas na mão. Então ela coloca essas malas aí onde dentro estão os sacos de lixo com os pedaços, né, do corpo
Ou seja, a ideia dela no começo era descartar esses pedaços de corpo no Paraná. Porém, ela é parada no meio do caminho por uma blitz da polícia. A polícia não revista o carro dela. Não se sabe ao certo por que que a polícia não revistou, provavelmente porque ela não apresentou talvez algum tipo de comportamento que fizesse com que eles revistassem. Pelo que eu me recordo, ela foi parada por conta de documentos irregulares. Então, aí ela mudou de ideia e ela resolveu não descartar mais o corpo no Paraná. Ela resolveu mudar de ideia em relação à forma do qual ela iria descartar o corpo. Ou seja, ao invés de descartar esses pedaços do corpo no Paraná, ela resolve descartar em uma cidadezinha chamada Cotia e ela espalha os pedaços do corpo por ali. E ela faz assim um péssimo trabalho fazendo isso também, porque ela não esconde o suficiente. Mais pra frente a gente vai falar mais um pouco sobre o quão fácil foi para acharem os pedaços do corpo mais pra frente. E assim, ela espalhou bem, ela espalhou os pedaços um para cada lado. Ela deu um jeito, ela espalhou o corpo por ali mesmo, resolveu não descartar mais no Paraná. Então, após ela se livrar aí desses pedaços do corpo, a Elise resolve ir para a casa aí da família do Matsunara. Então, chegando lá, ela faz ali uma reunião familiar, ou seja, ela chega para eles, ela mostra as fotos do Marcos com a nova amante dele e fala que ele estava traindo ela de certeza, que ele havia pego malas e saído de casa sem dar explicações para onde ia, que agora ela já tinha certeza que ele estava traindo ela, que ela admitiu ter contratado esse investigador, mas é porque ela estava realmente com muitas dúvidas, e a família, inclusive, apoiou ela. Disse que sim, ele não poderia ter sumido da forma qual ela disse que sumiu, levado as malas, sem ter falado nada, ainda mais que eles têm uma filha juntos. Então, a família, inclusive os pais dele, ficaram ao lado dela, pediram para ela se acalmar. Mas o irmão do Marcos ficou assim, com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Eles tinham um contrato ali, um acordo muito sério para ser feito ali a IOC com uma outra empresa e o Marcos tinha que estar presente para fazer esse acordo. O Marcos precisava estar presente nessa reunião e ele falou que estaria presente, mas então ele não deu justificativas para onde foi, ele desapareceu, não falou nada, sequer ligou para o irmão para falar se iria voltar. E quando ele não apareceu para fazer essa reunião que eles estavam tentando organizar fazia meses, foi aí que o irmão percebeu que tinha alguma coisa de errada nesse discurso de que o Marcos tinha só feito as malas e ido embora. Então ele foi até a delegacia e ele registrou ali, né, um boletim de pessoa desaparecida. Ele disse que o irmão dele estava desaparecido, explicou a situação, a qual a Elise tinha explicado e pediu para ver as gravações da câmera de segurança do prédio. E foi isso que a polícia fez. A polícia pediu as gravações da câmera de segurança e foi aí que eles viram que a última vez que o Matsunara foi visto, desculpa, saindo do apartamento, foi no momento em qual ele foi buscar a pizza e ele voltou para o apartamento. Ele não saiu em nenhum outro momento com malas do jeito que a Elise falou que ele havia saído. Quem foi vista saindo com as malas foi a Elise, saindo com muitas malas, inclusive. E por que ela estaria saindo com tantas malas e sozinha se ela não foi viajar para nenhum lugar? Que nesse momento todo mundo já estava percebendo o que estava acontecendo naquele caso ali. Então, no dia 4 de junho, algum tempo ali depois que essas imagens foram vistas, um homem chamou a polícia após o seu cachorro, enquanto estava passeando ali com o seu cachorro foi visto mastigando um pedaço de mão, uma mão humana. E assim, a polícia já tinha encontrado sim alguns pedaços do corpo do Matsunara por ali, mas eles não tinham certeza de quem era e eles não fizeram nenhum tipo ali de estudo em cima para ver de quem era. Então, quando o homem chamou para fazer essa denúncia que o cachorro dele estava mastigando uma mão humana, eles também encontraram a cabeça do Matsunara junto ali, perto do lugar onde estava a mão. E foi aí que eles juntaram os pontos, porque eles já tinham achado outros pedaços, em alguns lugares ali perto, a mão, agora a cabeça, já sabiam de quem era então o corpo. Ou seja, agora novamente voltando ali para a análise que o legista fez do corpo do Marcos, o legista ele deixou o corpo ali contar a situação para ele, ele foi analisando ali as marcas no corpo. Ou seja, o Matsunara ele não morreu com um tiro na cabeça, ele morreu asfixiado do próprio sangue de um corte de uma faca do qual a Elise fez
para tentar realmente confirmar se ele estava morto após o tiro. Mas ele também não estava, nem com o tiro. Ele morreu realmente asfixiado do sangue que jorrava do pescoço dele. Essa foi a conclusão do legista e essa foi a conclusão que o júri inteiro chegou junto. Foi concordado que essa foi a situação. O legista, inclusive, ele explicou ali como é que funcionou a situação dos cortes. Por quê? Os cortes eles estavam diferentes um do outro. Foi como se uma pessoa tivesse começado os primeiros cortes e depois de um tempo uma outra pessoa tivesse assumido para terminar o desmembramento. Porém, aí é que vem diversas controvérsias. Por quê? O legista diz que os cortes são muito diferentes e a Elise pode ter tido a ajuda de uma outra pessoa e ele ainda acredita nisso. Porém, o delegado discorda e diz que provavelmente o que aconteceu foi que quando ela começou os primeiros cortes, ela estava muito cansada e irritada, porque os primeiros cortes foram feitos assim que ela deu o tiro, assim que ela tentou degolar ele e assim que ela arrastou ele pro quarto, ou seja, já estava muito cansada, porque ela é muito menor comparada ao tamanho dele. Ele é o tamanho de um homem muito maior do que ela, ele tinha quase 1,85 de altura, ele era um cara muito alto, ela era muito magrinha, pequenininha, ou seja, ela estava muito cansada de todo o esforço que ela fez. E é por isso que os cortes estavam mais erráticos, eles não estavam fazendo muito sentido, ela estava acertando em lugares aleatórios, porém, os segundos cortes de alguns outros pedaços eram cortes um pouco mais trabalhados, eram cortes mais cirúrgicos. E é bom dizer ali, lembrar, né, que ela fez ali um técnico de enfermagem, ou seja, ela conseguiria fazer cortes cirúrgicos sem afetar nenhum tipo de órgão vital diretamente ou algo assim. Então, o que a justificativa ali que o delegado deu foi que não eram duas pessoas realizando o crime, mas sim era somente a Elise em momentos diferentes. O primeiro momento ali era o momento em que a Elise estava completamente cansada de todo o esforço que ela fez, ela estava estressada, ela estava assustada. E o segundo momento foi o momento de que ela já tinha tomado 2 banhos, ela já tinha feito carinho na filha dela, amamentado a filha dela e do acompanhar a empregada quando ela estava jantando, ou seja, ela já estava muito mais calma e mais controlada, e ela já tinha mais segurança naquilo que ela estava fazendo. E é por isso que os cortes parecem tão diferentes, mas eles não acreditam que tenha sido duas pessoas diferentes, pelo simples fato que ninguém foi visto saindo do apartamento e a única pessoa que estava no momento no apartamento com a Elise era a empregada. E eles não acham que a empregada tenha feito porque não há nenhum tipo de indício e isso não faz o menor sentido ali, de acordo com a polícia, mas ainda assim existem pessoas que acreditam que a Elise teve sim ajuda, principalmente porque acham que ela não conseguiria carregar o corpo do Marco sozinho, já que eles tinham uma diferença ali gigantesca. Então, o delegado Mauro Dias, ele vai direto, assim que eles encontram os pedaços do corpo, assim que eles analisam as gravações, o Mauro, a partir daquele momento, ele já tinha juntado os pontos, somente com a gravação ali do elevador já estava bem claro para ele o que tinha acontecido. Ainda mais agora ali com a análise do legista da forma da morte, ele juntou todos os pontos e ele já tinha certeza que tinha sido a Elise. Porém, ele não poderia chegar com isso. Gente, foi a Elise. Ele precisava de provas, ele precisava de uma confissão. Então ele foi em direção ali ao apartamento da Elise, ali né, no apartamento onde aconteceu todo o crime, e a Elise ainda estava lá com a sua filha. Porém, o Mauro Dias, ele se lembrou de uma coisa, né? O delegado se lembrou de uma coisa, de que o apartamento estava cheio de armas de fogo. Afinal, eles eram amantes de armas de fogo. Eles adoravam armas, colecionavam diversas de todos os tipos. E o medo dele era que, quando eles subissem para o apartamento ali em busca de uma confissão, ela iniciasse uma troca de tiros com os homens deles e eles se ferissem ou então eles fossem forçados a atirar nela. Então não era isso que ele queria. Ele então tentou convencer ela a descer do apartamento para que a confissão fosse feita lá embaixo, para que as perguntas fossem feitas lá embaixo, longe de armas de fogo. E foi isso que aconteceu. Ela realmente acatou, ela achou tudo certo, ela realmente desceu do seu apartamento e foi em direção a ele, na parte ali de baixo, para eles, enquanto ele estava em busca ali de uma confissão, o que para ele foi muito bom porque ele estava tentando evitar ao máximo uma troca de tiros ali entre eles. A primeira pergunta que o Mauro faz para ela, a exata pergunta que ele faz para Elise é: você matou o seu marido? E a Elise demora minutos
para responder para ele se matou ou não. Ela fica pensando ainda, e é óbvio que com essa resposta ele já tinha certeza que ela tinha matado, né? Mas, como é aquela história, ele precisa de provas, ele então pediu para que ela levasse ele no apartamento, calmamente, sem pegar em arma nenhuma, para que eles fizessem ali uma análise. Ele então perguntou para ela o que você estava carregando nas malas quando você estava descendo o elevador. Ela disse que ela estava carregando vinho, garrafas de vinho. Então ele perguntou, tá, mas você costuma carregar vinho em mala? Ela disse que sim, era uma coisa corriqueira que ela vivia fazendo, carregar vinho em mala. Não faz o menor sentido carregar vinho em mala, assim como não faz o menor sentido comprar uma serra elétrica para abrir caixas de vinho. Mas tudo certo, essa foi a desculpa que ela deu. Então, ele pediu para que ela levasse ele para a roupa, o qual ela estava vestindo no dia do crime. Ela levou ele para a roupa qual ela estava usando no dia qual ela estava descendo com as malas no elevador. E ele percebeu que as roupas que ela estava usando foram lavadas. Ela abriu o closet, mostrou para ele, ele viu que elas estavam com cheiro de lavada, com cheiro de amaciante. Ele percebeu, ok, as roupas estão lavadas. Ela falou, sim, estão lavadas. Eu lavei porque elas estavam sujas, porque eu usei, suei no dia, tudo certo. Então ele perguntou, e as botas? Ela falou, que botas? Aí ele, as botas que você estava usando descendo no dia levando as malas, eu quero ver as botas. Ela demorou, enrolou, enrolou, mas foi atrás das botas e quando ela trouxe as botas, ele falou: eu não preciso nem me alongar aqui mais porque você sabe que você foi pega, porque tem lama na parte de baixo das suas botas e você é bacharel em direito, você sabe que você foi pega, porque eu só preciso mandar essa lama aqui para uma análise, comparar com a lama do lugar onde o corpo foi achado e você sabe que você foi pega porque a lama vai dar igual e eu sei que você matou o seu marido. Mas ainda assim, o Mauro chega pra ela e fala: não, mas eu preciso de um saco de lixo para que eu possa colocar as botas. Você pode trazer um saco de lixo pra mim, Elisa? Ela fala: claro, eu trago um saco de lixo pra você. E adivinha qual foi o saco de lixo que ela trouxe? Isso mesmo, os sacos de lixo importados do qual ela havia colocado os pedaços. Ou seja, não tinha mais o que ela fazer. Foi só necessário realmente ela fazer uma confissão ali formal, porque todo mundo já sabia que ela tinha sim assassinado o próprio marido, já tinha virado um negócio super midiático, porque ele era assim um empresário famoso, já tinha se tornado uma coisa super midiática, todo mundo já estava sabendo que ele havia sido sim assassinado. Então é aí que começa o júri, né? E aqui a gente vai resumir bem, porque é muita lei, muitas coisas, do qual, no fim de tudo, não é nisso que eu estou focando aqui, eu estou focando aqui realmente no crime em si. E eu vou falar um pouquinho em relação aí às perguntas, o qual foram feitas aos jurados no dia aí do julgamento. As perguntas que foram feitas para eles responderem foi: Marcos Matsunaga morreu e foi esquartejado no apartamento do casal na noite de 19 de maio de 2012? Elise matou Marcos Matsunaga? O júri absolve a ré pela acusação de homicídio? Ela cometeu o crime sobre violenta emoção? Ela matou por motivo torpe porque queria se vingar do marido e buscava o seguro de vida dele e o dinheiro? Ela deu chances de defesa para Marcos? A acusada agiu por meio cruel e a vítima estava viva quando foi esquartejada? O corpo da vítima foi destruído e ocultado? Foi Elise quem ocultou o cadáver? O júri absolve a ré pela acusação de ocultar e destruir o cadáver? O julgamento da Elise Matsunara foi um dos maiores, se não o mais longo julgamento que já teve aqui no Brasil, porque ele durou 7 dias. Foram ouvidas mais de 16 testemunhas. Inclusive, duas das testemunhas foram a babá, que estava, né, cuidando da filha dela no momento do crime, e a tia da Elise. A tia disse que a Elise nunca relatou a agressão por parte de Marcos e que eles pareciam ser um casal muito bom e que o Marcos parecia ser, sim, um marido e um homem muito bom. Já a empregada e a babá confessou ter encontrado duas armas no quarto do casal e a empregada afirmou que limpou o cômodo onde a Elise esquartejou o empresário, mas que ela não tinha notado nada de diferente. Ou seja, a Elise provavelmente tinha forrado com algum tipo de pano, algum plástico, para que fosse mais fácil para que ela mesma pudesse limpar depois. A babá alegou várias vezes que não tinha conseguido ouvir nada, mas a babá tinha dito sim que ela havia visto que a Elise tinha comprado uma serra elétrica. E a babá, enquanto ela dava ali o seu depoimento, ela pediu para que a Elise se retirasse porque ela falou que tinha medo da antiga patroa desde que viu
que ela havia comprado uma serra elétrica para supostamente abrir caixas de vinho. Elise, no fim de tudo, ela foi condenada por homicídio doloso triplamente qualificado, ou seja, por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por um meio cruel, além de destruição e ocultação de cadáver. Porém, em março de 2019, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena dela por conta da confissão do crime. A pena foi recalculada para 18 anos e 9 meses em razão do tempo da Elise na prisão e trabalhos realizados na penitenciária, e depois o STJ reduziu para 16 anos e 3 meses de prisão, e talvez até possa ser reduzido caso os advogados dela entrem com uma ação ali por bom comportamento ou algo assim. Ou seja, ela já está aí há uns 5 anos presa. Daqui a uns 10 anos, no máximo, ela já está livre novamente. Mas então, agora resumindo aqui a nossa situação e falando um pouquinho aí do caso amoroso da Elise, ela foi condenada ao quê? A 16 anos de prisão por ter matado e esquartejado o marido. Ela está agora com um novo amor. Ela conheceu o namorado, o estudante Tiago Tcheregati Neves, dentro da penitenciária de Tremembé. O namorado dela é um homem trans e é por isso que ele está dentro do Tremembé, que é um presídio feminino. E o companheiro dela é um homem trans e ele está cumprindo aí a pena de 5 anos no presídio feminino por ter tentado matar, ainda no ano passado, o avô a golpes de marteladas. O crime aconteceu em São Paulo. O avô dele tinha 71 anos. Eles estão aí em um caso amoroso e existem também aí algumas pessoas que dizem que Tiago já teve também um relacionamento com a Suzane von Richthofen e que acontece aí um triângulo amoroso entre elas, mas assim, são teorias do qual eu não posso comprovar e estou apenas trazendo aqui para vocês. Ou seja, esse aqui foi o meu primeiro vídeo aí contando histórias de true crimes, de crimes reais aqui. Começamos aí com o caso conhecido mais popularmente aí como o caso da Yoki. É um caso aí bem complicado, é um caso do qual a gente consegue entender aí que a Elise era uma pessoa muito inteligente, tirava boas notas, mas na realização do crime ela cometeu erros burros, erros que assim, com 15 segundos pensando, você entenderia que ela seria pega mais cedo ou mais tarde, porque foram erros assim, sabe? Realmente erros de principiante. Erros assim que você percebe que são bem bobos, como por exemplo o fato que ela trouxe o mesmo saco de lixo que ela usou para colocar os pedaços do marido dela esquartejado. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei muito esforço nesse primeiro episódio. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal aqui no YouTube. Caso você estiver assistindo no Deezer ou no Spotify, deixa um coraçãozinho aí, divulga para os seus amigos. Muito obrigada por estar assistindo até aqui. Eu espero que você esteja me acompanhando aí. Eu pretendo postar esse tipo de podcast aí semanalmente, caso der tudo certo. Muito obrigada e até a nossa próxima história real de True Crime. Tchau, tchau!